Coincidindo este debate com a fase final desta legislatura, subordinada ao tema Estado e Empresas, o papel do Estado e o respeito pelo contribuinte, parece-nos relevante e importante iniciar a nossa intervenção por enquadrar e definir de forma clara e objetiva o que é o setor empresarial do Estado, o trabalho que temos vindo a fazer e assim demonstrar o respeito não só pelo impacto do setor na vida dos contribuintes, mas também e sobretudo na vida dos portugueses e portugueses. Senhoras e senhores deputados, o Estado é acionista de um vasto número de empresas, nele se englobando as entidades públicas empresariais, as chamadas EPEs, as sociedades comerciais integral e parcialmente detidas por si, bem como as empresas participadas. Como estabelecido na nossa Constituição, incumbe prioritariamente ao Estado promover o aumento do bem-estar social e económico e a qualidade de vida, promover a igualdade de oportunidades, a justiça social e assegurar a plena utilização das forças produtivas, zelando pela eficiência do setor público. As empresas que integram o setor empresarial do Estado, enquanto instrumento importante de implementação de políticas públicas, desempenham um papel fundamental no cumprimento do interesse público, permitindo, desde logo, garantir a provisão de determinados bens e serviços essenciais, mitigando impactos negativos para a sociedade, contribuir para a regulação de setores de atividade por motivos estratégicos de funcionamento do mercado ou de segurança, assumir um papel de relevo na dinamização do tecido empresarial, independentemente da sua dimensão e esfera geográfica de atuação, e acautelar especial deveres em matéria de sustentabilidade nos domínios económicos, social e ambiental. O setor empresarial do Estado inclui empresas de diversos setores de atividade, destacando-se desde logo o setor da saúde, que representa qualquer coisa como 30%, os transportes e o setor financeiro, que representam, cada um deles, 11%, mas depois as infraestruturas, as águas, a agricultura ou a cultura. Diretamente detidas pelo Estado, são mais de 140 empresas e mais de 250 detidas indiretamente. Feito este enquadramento, importa agora dar nota do desempenho económico e financeiro do setor empresarial, que, em 2021, empregava qualquer coisa como 156 mil trabalhadores, representando 3,2% do emprego nacional e 20% do emprego público. O valor acrescentado bruto ascendia a 5,6 mil milhões de euros, ou seja, aproximadamente 2,6% do PIB em 2021. Tendo por base os relatórios do setor empresarial do Estado elaborado pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial, a UTAM, constata-se uma melhoria dos principais indicadores. Em 2015, os resultados líquidos das empresas foram negativos em cerca de 403 milhões de euros e em 2014 em cerca de 1.600 milhões de euros, também eles negativos. Já em 2019, e pela primeira vez em muitos anos, o setor empresarial do Estado conseguiu gerar resultados líquidos positivos, atingindo um valor de cerca de 180 milhões de euros. Em 2020, a pandemia trouxe grandes desafios para as empresas públicas, mas os anos de 2021 e 2022 já foram marcados por uma forte tendência de recuperação. O desempenho financeiro do setor empresarial do Estado tem evoluído positivamente e o ano de 2023 foi, para as empresas públicas, um ano de consolidação no regresso à normalidade da sua atividade. Isso mesmo mostram os dados, ainda que preliminares, do relatório do terceiro trimestre de 2023, também produzido pela UTAM. O volume de negócios das empresas públicas cresceu cerca de 25%, passando os 8,3 milhões de euros em 22 para os 10 mil milhões de euros em setembro de 23, ou seja, um aumento de cerca de 2 mil milhões. Os resultados operacionais foram positivos, passando de 390 milhões de euros em 22 para cerca de 1,6 mil milhões de euros em 23, ou seja, cerca de mais 1,2 mil milhões de euros, praticamente quadriplicaram os resultados operacionais. Os resultados líquidos são igualmente positivos, melhorando de 109 milhões de euros em setembro de 22 para cerca de 400 milhões de euros em setembro de 23, ou seja, uma variação positiva de cerca de 300 milhões de euros. O endividamento decresceu cerca de 7%, passando de
105 mil milhões de euros em setembro de 22 para cerca de 97 mil milhões em 23. Mil milhões, peço desculpa. O que equivale a uma variação absoluta negativa de cerca de 7 mil milhões. Importa dar nota que esta evolução económica e financeira tem vindo a ser sustentada no modelo de governação do setor empresarial do Estado, que se encontra em linha com os princípios e as boas práticas da gestão das empresas públicas, seguindo das boas práticas internacionais da gestão das empresas públicas, seguindo as diretrizes emanadas pela OCDE, conforme foi reconhecido pelo Conselho das Finanças Públicas. Senhoras e senhores deputados, os últimos anos foram atípicos na generalidade das empresas do setor empresarial, fruto da situação conjuntural determinada pela pandemia, mas também pelos efeitos da atual crise geopolítica internacional e a crise inflacionista, com um impacto orçamental relevante. Não obstante o atual contexto, foi possível, desde logo, e como já vimos, melhorar o desempenho e os resultados económicos e financeiros das empresas, reforçar o investimento e, em simultâneo, reduzir sucessivamente o endividamento. Foi possível promover valorizações remuneratórias com impactos nos salários, nas progressões, no aumento do subsídio de refeição. Para terem uma ideia, em 2023 foi autorizado um aumento anualizado global da massa salarial em cerca de 6,1% e já para 2024 até 5%. Foram dadas orientações ao Ministério das Finanças para divulgar mais e melhor informação do setor empresarial do Estado, com maior periodicidade e qualidade, promovendo-se assim maior transparência. Procedemos ao aperfeiçoamento e desburocratização de alguns processos, com destaque na aprovação de planos de atividade e orçamento, sem comprometer o rigor da análise. Neste ponto, gostaria de sublinhar que, em 2023, foi aprovado o maior número de planos de atividade e orçamento, num valor de 110 relatórios aprovados. Foram aprovados pela primeira vez todos os planos de atividades e orçamento do setor da saúde. Alguns deles nunca tinham sido aprovados. Procedemos a algumas fusões e reestruturações de empresas e encontram-se em curso outros processos de reorganização empresarial, alguns praticamente concluídos, mas que naturalmente, face à situação em que nos encontramos, ficarão naturalmente suspensos. Reestruturamos o setor da cultura, da gestão do património do Estado ou ainda o setor da saúde, com a criação de 31 unidades locais de saúde, procurando, neste âmbito em particular, flexibilizar os instrumentos de gestão e valorizar o papel do diretor executivo do SNS. Iniciamos o processo de reestruturação da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, com o objetivo de simplificar processos e apostar na modernização e transformação desta Direção-Geral. Para dar 3 exemplos, já se encontra em operação um novo sistema integrado de reporte de informação das empresas, que vem diminuir substancialmente o número de interações realizado por parte destas, promovendo a integração de sistemas e criando um conjunto de mecanismos automatizados de controlo, permitindo assim um melhor acompanhamento da atividade. Está em curso, e sei que isto é muito querido ao deputado Coutinho Figueiredo, uma reformulação do site da DGTF e uma nova imagem, e temos também ainda em preparação e definição outras medidas de estruturação da DGTF, mas, tal como também já referi, vão ter que ficar condicionadas face ao atual contexto em que, de facto, nos encontramos. Pretendíamos estabelecer, por exemplo, novas linhas orientadoras das empresas públicas para se proceder ao alargamento da exigência de demonstração não financeira, isto é, dar-se maior relevância aos fatores socioeconómicos e ambientais na avaliação do desempenho, valorizando o crescimento sustentável, em linha sempre que possível com o definido nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e com a Agenda 2030. Concluindo, o tema deste debate é Estado e empresas, o papel do Estado e o respeito pelo contribuinte. A verdade dos factos, senhoras e senhores deputados, é a seguinte: em termos globais, as empresas públicas têm vindo a evidenciar e a consolidar um desempenho económico e financeiro positivo, cumprindo importantes e relevantes funções sociais, algumas delas consagradas na Constituição da República Portuguesa. Estes resultados foram alcançados dentro do desenvolvimento de uma política de contas certas e de redução sustentada da dívida pública.
Desde 2020, o rácio da dívida pública sobre o PIB reduziu-se de 134% para cerca de 100% em 23, antecipando-se assim em cerca de 2 anos o que estava previsto no último programa de estabilidade. Em 23, Portugal deixou de pertencer ao clube dos países mais endividados, apresentando agora um rácio da dívida pública sobre o PIB inferior ao dos países como Espanha, Bélgica e França. Fruto desta política, o rating da nossa dívida tem subido consistentemente e de forma sólida, o que reforça a nossa credibilidade internacional, com reflexos na vida positiva, na vida dos portugueses e das portuguesas, enquanto desonoramos as gerações futuras. Isto são factos, senhores deputados, que nos permitem afirmar com confiança e determinação que a nossa política reflete o respeito e consideração pelos contribuintes. Sabemos e reconhecemos que existem desafios e que há e haverá sempre muito para desenvolver, mas também soubemos e sabemos a direção e o caminho a trilhar, sempre no respeito e consideração pelos contribuintes, mas acima de tudo pelos portugueses que exigem legitimamente maior oferta e acesso a mais e melhores serviços públicos. Muito obrigado pela vossa atenção.